Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Tudo bem com você? Que joia que você está aí de volta para nós juntos aprendermos mais um pouquinho da Palavra de Deus. Nossa jornada prossegue, hoje Gênesis capítulo 35, a parte primeira, episódio número 52. Hoje nós veremos o estabelecimento de Jacó com sua família em Betel. Essa que foi uma renovação solene da aliança com o patriarca no final de sua peregrinação. Então não sai daí, fica até o finalzinho aí com a gente, que tem muita lição legal para nós aprendermos hoje. Então, se tornou também uma ocasião ali para uma nova dedicação de si mesmo e de sua família por votos e ofertas e pela separação de todas as coisas e pensamentos pagãos em torno do altar recém-erguido em Betel. A revelação ela foi a base de sua fé. Deus ele se afastou dele depois de falar com ele, e ali ele ergueu uma coluna de pedra e derramou uma oferta de libação ali, né, sobre aquela pedra, derramou um azeite sobre ela, como um memorial ali do pacto. Então houve ali o que poderíamos chamar de uma renovação espiritual, né? A vida espiritual ela é uma questão de crescimento, nunca ela terminou no aceitar a Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, Filipenses 3, 13 e 14. Ou Hebreus 6.1 diz assim: portanto deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus. Sem dúvida, a pergunta mais importante é: você está em Cristo? E em toda a vida cristã há um ponto conhecido por Deus quando a alma passa da morte para a vida. Então, pois, por natureza nós somos filhos da ira. Ainda há um trabalho de vida. O Espírito pode ter escolhido Cristo, mas a carne é fraca. E a lei do pecado ainda funciona, né? Então nós vemos aqui a lição aprendida pelo próprio Jacó e como isso também pode trazer instruções práticas para nós. Nós não sabemos quando começou a vida espiritual de Jacó. Provavelmente antes de sair de casa, pois mesmo com todas as suas faltas, ele já desejava uma bênção espiritual. Mas em Betel e em Peniel foram dados grandes passos, né? Ele aprendeu a presença de Deus, o cuidado protetor de Deus, como nunca os havia conhecido antes. No entanto, as lições eram principalmente subjetivas. Eles consideravam sua própria atitude para com Deus, e isso geralmente vem primeiro, mas não é tudo. Levante-se, vá para Betel. Era como retomar o livro e rever as lições aprendidas. Existe muito mais a aprender. Aqueles anjos subindo e descendo, o Senhor que estava acima se importava com Jacó. Aqui, Jacó parece primeiro perceber sua responsabilidade pelo estado espiritual dos outros, como um caráter cristão que não está completamente formado até que se sinta que a posse da verdade nos responsabiliza de usá-la para o bem dos outros. Sendo comprados por um preço, somos devedores de todos. Como disse Paulo, sou devedor
tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e principalmente para aqueles com quem estamos ligados, né? Se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da própria família, ele negou a fé e é pior que um descrente, como Paulo escreveu a Timóteo, em 1 Timóteo 5:8. Então, o serviço a Deus de coração único, né? Afaste os deuses estranhos, né? A sinceridade está na raiz de toda renovação real. O afastamento aqui não se refere apenas a uma adoração formal, é abandonar o serviço ao Deus deste mundo, cobiça, objetivos mundanos, gratificação de si mesmo, máximas tradicionais de conduta e julgamento. É buscar primeiro o reino de Deus e descansar nele. Esteja limpo, sem tolerância do mal. Os cristãos devem ser um povo santo. Entenda-se o conceito da palavra, que é ser separado. Isso é muito mais do que uma mera vida justa e honrada. As regras levíticas, estritas e minuciosas como eram, obscureciam vagamente a extensão da lei da justiça. Veja o Sermão da Montanha e você encontrará a grande diferença existente entre uma vida reta e uma vida santa. Uma vida reta é seguir regras. Uma vida santa é uma caminhada com Deus. Mude suas roupas. Segundo a lei, esta é uma parte necessária da purificação. Na linguagem do Novo Testamento, coloque Cristo. A raiz é a expiação, a cobertura dos pecados, o perdão dos pecadores. Nenhuma renovação real acontece sem esta mudança, rejeitando a justiça própria e apegando-se à obra de Cristo. Alguns confundem que a confiança na graça gratuita, ela aponta para o pecado. A palavra de Deus de ponta a ponta declara: a graça de Deus é o único caminho para a santidade. Houve uma preparação de Jacó para uma adoração aceitável, né? Tirai os deuses estranhos que estão entre vós, purificai-vos, mudai as vossas vestes e levantemo-nos e subamos a Betel. Quando fizeres um voto, não deixes de pagá-lo, como diz Eclesiastes. Mas Jacó tinha adiado o seu voto. Ele fez um voto em Betel e depois ele parece tê-lo ignorado. Se ele pensasse nisso, uma série de coisas sempre estariam prontas para se apresentarem como desculpas para atraso. Seus fiéis serviços prestados constantemente a Labão, seus esforços para fazer jus à sua posição na terra e, em seguida, para evitar a ira de Esaú, aparentemente, haviam absorvido tanto de sua atenção que ele se esquecera de seus votos a Deus, né? Então, essas promessas solenes foram feitas em um período muito crítico da vida de Jacó. Mas Deus não havia as esquecido. Ele lembra Jacó deles de uma maneira muito enfática, né? Jacó falhou em ver nas circunstâncias em que ele foi colocado com respeito ao povo entre o qual ele morava, que havia um indício de dever negligenciado. Deus ele permitiu que Jacó ficasse desconfortável para que ele pudesse ser considerado. A maneira como seus filhos trataram os povos de Siquém o colocaram em grande perigo. Ele e todos os seus provavelmente seriam eliminados por esses enfurecidos habitantes da terra, ou seus vizinhos que provavelmente buscariam vingança. Então ele é lembrado do perigo em que uma vez foi colocado pela vingança de Esaú. A semelhança das circunstâncias, forçosamente, muito naturalmente, direciona seus pensamentos para aquele que é o único que pode ser a sua defesa, né? E assim, as circunstâncias e as comunicações com o divino que ele estabelece o impelem ao cumprimento do dever. Quão misericordioso é Deus no tratamento das almas. Como ele sabe conduzir o perdido de volta ao dever.
Jacó, quando estava prestes a montar suas tendas ali, as suas barracas onde eles habitavam, e se mudar para Betel, ele deseja que seus filhos e servos subam com ele e que subam com o espírito correto. Foi quando ele disse a eles: tirai os deuses estranhos. Beleza? A gente vai continuar esse capítulo 35 no próximo episódio. A gente vai concluir toda essa ideia aqui, tudo o que a gente tem para aprender aqui com Jacó. Mas foi muito legal como ele estabelece ali de volta a adoração e diz a todos: vamos tirar os deuses estranhos, vamos purificar e vamos adorar ao Senhor. Beleza? Eu te espero no próximo episódio para a gente continuar aprendendo mais um pouquinho da majestosa, magnífica e fantástica Palavra de Deus. Até breve. Tchau, tchau.